Miqueias, capítulo 6, versículo 1 e 2, diz assim a palavra de Deus. Ouvi agora o que diz o Senhor, levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com seu povo, e com Israel entrará em juízo. Somente até aqui. Pai querido, muito obrigado pela leitura de tua santa palavra aqui nessa manhã mais uma vez. Mas agora nós clamamos mais uma vez pela atuação do teu Espírito, nos dando a iluminação necessária para compreendermos a tua vontade revelada nas Sagradas Escrituras. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, as mensagens de todos os profetas antigos são extremamente relevantes para a nossa vida e nós temos visto isso ao longo dessa série. O que Oséias, o que Joel profetizou, o que Jonas profetizou, tem muita aplicação para cada um de nós. E é exatamente esse o poder de renovação da palavra de Deus. Quando nós afirmamos que a palavra de Deus se renova a cada dia, não significa que a cada época a palavra de Deus muda de sentido. Não é esse o sentido. Não é isso que queremos dizer. Quando nós afirmamos que a palavra de Deus se renova a cada dia, é porque nós podemos ler um texto como esse, escrito aproximadamente 2.700 anos atrás, e ainda é completamente relevante para cada um de nós, para o nosso povo, para a nossa vida, para a nossa sociedade. Por isso que o reverendo Billy Graham disse que a Bíblia é mais atual do que o jornal que irá circular amanhã. Não há necessidade nenhuma de se atualizar a Bíblia de forma mecânica, porque a palavra do Senhor permanece tão relevante quanto foi antigamente para cada um de nós. O livro de Miqueias é um desses livros que chega a nos espantar com essa relevância, com essa importância. Miqueias profetizou, como eu disse, aproximadamente 2.700 anos atrás, mas a impressão que nós temos ao ler o livro de Miqueias é que ele estava se referindo ao nosso povo, à nossa gente, aos nossos governantes, aos nossos pastores, às nossas igrejas, às nossas famílias, de tão atual que é o texto de Miqueias. O texto que nós lemos hoje aqui, o capítulo 6, nos apresenta o próprio Deus chamando o povo para uma conversa séria. Por todo o livro, o Senhor deixa claro o porquê ele executaria juízo contra o povo. Mas é aqui no capítulo 6 que o Senhor chama o povo para uma prestação de contas. O Senhor chama um povo que ele está prestes a castigar e dá ao povo a oportunidade de se manifestar, de explicar por que eles agiam daquela forma. A grande pergunta inicial é: o que o povo estava fazendo de tão grave, ao ponto do Senhor falar com eles de forma tão severa? Por que que o Senhor estava em controvérsia com o seu próprio povo? O Senhor não se levantou com juízo contra os pagãos. Semana passada nós vimos a intenção do Senhor, através de Jonas, de chegar a Nínive, a um povo pagão, mas aqui não. Em Miqueias, como na maioria dos profetas, o trato do Senhor é com o seu próprio povo, quando o Senhor se levanta com a disposição inclusive de eliminar o seu próprio povo. A pergunta é: o que os homens do dias de Miqueias estavam fazendo de tão grave ou de tão severo? A gente voltando o livro, a partir do capítulo 2, o profeta diz o que estava acontecendo em Israel e em Judá. Por que que o Senhor estava em controvérsia com o seu povo? Podemos listar pelo menos 8 razões. Deveriam ter mais, mas pelo menos 8 razões apontadas pelo profeta para que o Senhor se levantasse contra eles. 8. A primeira, guardem isso: a administração pública tinha sido tomada por homens corruptos. Veja se você conhece algum lugar assim. Aquilo que hoje nós chamamos de aparelhamento do Estado era exatamente o que estava acontecendo nos dias de Miqueias. Volte ao capítulo 2, versículo 1, para ver o que diz. Capítulo 2, versículo 1. Ai daquele
que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. O Senhor estava dizendo que aqueles homens, que havia ali homens com poder de decisão em suas mãos. Estava se referindo a funcionários públicos. Gente que tinha a incumbência, a missão de servir a população, mas que no seu leito maquinavam um jeito de espoliar a nação, de roubar o povo. Eles, ao invés de dormir tranquilamente, ao invés deles tirar uma noite de sono, durante a noite eles ficavam maquinando uma tramóia diferente, um jeito diferente de roubar. E o pior, eram tão maus ao ponto de colocar em prática aquilo que o seu coração corrupto imaginava durante a noite. É isso que o Senhor está falando. No seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal. Então era isso, durante a noite, esses homens planejavam uma forma de se apropriarem dos bens de homens simples, inclusive destruindo suas famílias. O profeta diz que eles passavam a noite maquinando esse tipo de mal e quando clareava o dia, eles colocavam em prática. Olha o versículo 2 aqui do capítulo 2. Se cobiçam campos, os arrebatam. Se casas, as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, e a uma herança, e a uma pessoa e a sua herança. Esse foi o primeiro pecado denunciado por Miqueias, a corrupção sistêmica no serviço público. Não há nada de novo debaixo do sol. Em segundo lugar, além dos funcionários públicos serem iníquos, os políticos da nação também eram homens extremamente corruptos. Estamos nos familiarizando mais, não é verdade? Olha o capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1. Disse eu, ouve agora, vós, cabeças de Jacó, agora são os líderes, né? E a vós, chefes da casa de Israel, não é a vós outros que pertencem saber e juízo? O profeta se volta agora para os governantes, não apenas os governantes, mas para todos os líderes políticos do povo. O profeta os lembra que o dever deles era servir o povo e servir com base na legislação, nas leis da nação. Por isso a pergunta do profeta a esses políticos é: não é a vós outros, não é a vós outros que pertence o saber e o juízo? Ou seja, vocês não conhecem muito bem a lei, vocês não sabem muito bem o que deve ser feito, contudo, o versículo 3, aqui do capítulo 3, nos informa como esses líderes que conheciam a lei, como que eles agiam de verdade. Olha o versículo 3. Que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçai os ossos, e os repartis como para a panela, e como carne no meio do caldeirão. Era o que eles faziam. A acusação do Senhor aos líderes da nação era que eles sabiam exatamente o que deveriam fazer, mas por ganância eles viviam ignorando as leis para espoliarem o povo. A figura de linguagem que o Senhor usou aqui é forte demais. Segundo o Senhor, os governantes estavam arrancando a pele do povo. A gente pensa que é uma figura de linguagem nova, não é verdade? Mas Deus usava essa figura de linguagem há 2.700 anos atrás. Se os funcionários públicos eram corruptos, se os governantes eram corruptos, em terceiro lugar, nos dias de Miqueias, a sociedade estava com seus valores invertidos. Ao versículo 2, somente a parte A do versículo 2 do capítulo 3. Os que aborreceis o mal e amais aborreceis o bem, melhor dizendo, e amais o mal. Observem, os homens nos dias de Miqueias não eram apenas aqueles que deixavam de praticar o bem. O texto diz que eles aborreciam o bem. Outro detalhe é que eles não eram homens que simplesmente praticavam o mal. Alguém pode praticar o mal de forma involuntária, não é verdade? Alguém pode errar tentando acertar, mas não era esse o caso. Segundo o Senhor, eles amavam o mal. Amavam o mal. A sociedade daqueles dias estava com seus valores invertidos. Odiavam o que era certo e amavam o que era errado.
Em quarto lugar, não perca conta, o sistema judiciário também estava corrompido. Capítulo 3, versículo 11, somente a primeira parte. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno. Olha, que tristeza. Os magistrados estavam vendendo suas sentenças. Não havia juiz confiável na nação. Todos aceitavam suborno. Imaginem uma sociedade em que o judiciário está corrompido, ignorando as leis em troca de dinheiro. É uma terra sem lei, uma terra sem ordem. Isso tudo estava acontecendo em Israel, no povo do Senhor. Em quinto lugar, todos os poderosos se reuniam para executar crimes. Ou seja, a corrupção, o crime já estava enraizado em todas as esferas de poder, de forma organizada. Vejam como a denúncia do profeta é terrível. Pula para o capítulo 7. Pula lá para o capítulo 7. Versículo 3. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente, ou seja, com habilidade. É como um elogio, né? Rapaz, você rouba como ninguém, hein? Vocês roubam como ninguém. Ó, e como que era esse roubo? O príncipe exige condenação. O juiz aceita suborno. O grande fala dos maus desejos de sua alma. E assim, todos eles, juntamente, urdem a trama. Que isso, gente? Temos aqui o quadro daquilo que podemos chamar de corrupção generalizada. É quando todas as esferas de poder se unem em torno de um plano macabro para burlar a lei ao seu próprio favor. Aqui no Brasil isso recebe outro nome. Aqui no Brasil isso é chamado de harmonia entre os poderes. Não é verdade? A harmonia é isso, quando todos os poderes se juntam para roubarem juntos e ninguém denunciar ninguém. Não perca conta. Em sexto lugar agora, apesar do povo ser vítima desses homens impiedosos, o texto diz que a nação também não era inocente. Olha, ainda aqui no capítulo 7, no versículo 2, pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramar sangue. Cada um caça o seu irmão com rede. Rapaz, ninguém era inocente. Ninguém. O quadro é assustador. Políticos corruptos explorando um povo imoral. Em sétimo lugar, os valores familiares estavam destruídos, ainda no capítulo 7, no versículo 6. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Rapaz. Um cenário macabro. Um cenário macabro. Eu me lembro de uma palestra que eu presenciei do pastor Marcelo Maia, pastor da Igreja Cristã de Nova Vida, Catedral, no Recreio, uma palestra sobre marxismo cultural. E o pastor Marcelo mostrou como que historicamente o marxismo tem planos assumidos, não é velado não, assumidos de destruição familiar. Como que se levantam com ímpeto contra valores familiares. É uma cultura que tem como objetivo a destruição familiar. E melhor do que atacar uma família com armas é tentar mudar uma família nos valores. Nos valores. Hoje qualquer troço pertence a uma família. Um cachorro hoje pertence à família. Não é verdade? Há disputas sobre guardas de animais. Antigamente, se o casal separasse, o cachorro era o cachorro da casa. Quem vai ficar na casa, fica com o cachorro.
O cachorro é da casa, é do quintal. Hoje não, hoje tem briga. Eu não vi direito, só vi uma manchete, eu não sei nem se é verdade ou mentira. Se for fake news, me perdoe pela fake news. Mas teve algum lugar do Brasil que um cachorro foi nomeado, recebeu um cargo público. É verdade? Tem coisa que eu olhei, eu acho tão absurdo, falei, isso aqui é mentira, passo batido. Qualquer coisa é família. Quando tentam alargar demais o conceito de família, justamente para destruir o verdadeiro conceito de família em geral, o que está acontecendo aqui. Pai contra filho, filho contra pai, nora contra sogra, sogra, genro contra sogro, inimigo, os inimigos do homem são da sua própria casa. Em oitavo e último lugar, para piorar, os líderes religiosos, que deveriam ser os guardiões da verdade e do juízo, também já tinham se corrompido. Os profetas e os sacerdotes tinham a honrosa tarefa, irmãos, de ensinar a palavra de Deus ao povo. Os profetas e os sacerdotes eram os pastores da nação e tinham como incumbência conduzir o povo sempre debaixo da lei do Senhor e da vontade do Senhor, mas nos dias de Miqueias, isso já não se acontecia já há muito tempo. Volte agora para o capítulo 3, novamente. O capítulo 3, versículo 5, diz assim: assim diz o Senhor acerca dos profetas, que fazem errar o meu povo, e que clamam paz, quando têm o que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Ou seja, se eles, os pastores do povo, que eram os profetas, se eles estivessem numa situação muito boa, se eles fossem agradados, se derem para eles comida e dinheiro, eles estariam sempre em paz. Mas se faltasse uma boa comida na casa deles, se faltasse o suficiente para eles viverem no luxo, eles se levantavam contra o povo. Homens que se preocupavam somente com eles mesmos e jamais com o povo de Deus. Profeta que faz o povo errar. Como pode uma coisa dessa? Ainda aqui no capítulo 3, no versículo 11, somente a parte B, diz assim: os seus cabeças dão as sentenças por suborno. Os seus sacerdotes ensinam por interesse e os seus profetas adivinham por dinheiro. Se desse dinheiro para o profeta, para o sacerdote, estaria tudo bem. Se a oferta fosse gorda, estaria tudo bem, uma maravilha. Pode viver em pecado, pode fazer o que você quiser da sua vida. Mas deixe de dar ao profeta algo bom, ao sacerdote, deixe de dar boa oferta. Deixe de agradar o profeta, deixe de agradar o pastor para ver como seria uma guerra santa. É o termo utilizado pelo Senhor. Resumindo até aqui, somente para fixar melhor em nossa mente, para a gente não perder a conta. Primeiro, a administração pública tinha sido tomada por criminosos. Em segundo lugar, os políticos da nação eram homens extremamente corruptos. Em terceiro lugar, os valores estavam invertidos. Em quarto, os juízes eram iníquos e gananciosos. Em quinto, os poderosos se uniam para executar crime. Em sexto, o povo também não era inocente, era um povo imoral. Em sétimo, as famílias estavam destruídas. E em oitavo lugar, os líderes religiosos, os pastores, também tinham se vendido e pastoreavam somente por dinheiro. Você conhece algum lugar assim? Conhece algum país com esse quadro todo? Coincidência, né? A gente vai ler Miqueias e vou ver logo onde foi que ele profetizou mesmo. Foi Judá, não é Brasília, não? Fico pensando, a gente tem alguma coisa errada, se a minha Bíblia não é atualizada, a vontade de pegar uma Bíblia original para ver se era isso mesmo. Se há tanta similaridade com nossos dias, com os dias de Miqueias, e há. E não é
Uma surpresa, não deveria ser surpresa para a gente, uma vez que nós já compreendemos que o nosso grande mal não é social, o nosso grande mal não é econômico, o nosso grande mal não foi trazido pela modernidade, o nosso grande mal é o pecado. E o pecado sempre esteve presente na história da humanidade a partir da queda, de forma de que não há nada novo debaixo do céu. Tudo que acontece é apenas um homem mau, um pecador, replicando o que os seus antecessores, os seus antepassados também fizeram. Nada demais até aqui. Por isso que no capítulo 6, que foi o capítulo que nós lemos inicialmente, o Senhor chama o povo para um acerto de contas. Voltando para o capítulo 6, no versículo 3, olha o que o Senhor disse. Povo meu, que tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me. Deus perguntando ao seu povo, não é um pagão não, é o seu povo. É Deus chegando para o povo e falando, vem cá, vocês abandonaram a retidão, o juízo. O que foi que eu fiz? Deus perguntando, o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz para que vocês me desprezassem assim a minha vontade? O Senhor segue aqui no capítulo 6, lembrando de suas grandes obras em favor do povo. Olha o versículo 4. Pois te fiz sair da terra do Egito, e da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Ou seja, Deus estava lembrando que o Senhor deu bons líderes para o povo. Líderes piedosos, não iguais àqueles dos dias de Miqueias. Versículo 5. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhes respondeu Balaão, filho de Beor. O Senhor estava lembrando, olha aqui para mim, o Senhor estava lembrando a Israel um episódio em que o rei Balaque queria pagar a Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Balaão chegou à conclusão, ensinou ao rei Balaque que não podia amaldiçoar um povo que Deus abençoou. E Deus está lembrando esse episódio. Em outras palavras, Deus está lembrando, vocês lembram que vocês foram abençoados por mim? Não precisava buscar em nenhuma outra fonte, não precisava buscar recurso na corrupção. Não precisava se corromper a tal ponto que uma vez que vocês foram abençoados por mim, ninguém conseguiria amaldiçoá-los. Deus está lembrando isso. Seguindo ainda aqui no versículo 5. E do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Irmãos, Sitim foi onde iniciou a peregrinação sob a liderança de Josué no deserto, já em Canaã, digamos assim. Gilgal foi onde terminou a peregrinação sob a liderança de Josué. Nesse ponto, o Senhor estava lembrando de todo aquele episódio de guerras, de conquistas, de dificuldade, de vergonha por causa do pecado, de toda a experiência que eles viveram ao longo de aproximadamente 8 anos de guerra, de conquista sob a liderança de Josué. O Senhor está trazendo aquela época à memória do povo, para que o povo soubesse ou lembrasse que Deus estava presente com eles nos melhores momentos e nos piores momentos de suas vidas. Não havia por que abandoná-lo. Como consequência desse chamado de Deus, o povo resolveu agradar o Senhor. Tem isso, o povo, maior cara lavada agora, vamos tentar agradar o Deus de alguma forma? Vamos tentar aplacar a ira de Deus de alguma forma. Olha o versículo 6. Agora é o povo perguntando, com que me apresentarei ao Senhor? E me inclinarei ante o Deus excelso. Virei perante ele com holocaustos? Com bezerros de um ano? Irmãos, o povo sabia que Deus ama o culto. Isso eu tenho ensinado sistematicamente aqui, o zelo de Deus pelo culto. O povo sabia disso. Então, o que aparentemente estava acontecendo aqui era o povo tentando agradar ao Senhor. O que o Senhor quer? O Senhor quer um culto? Vamos fazer um culto. O Senhor quer um holocausto? Vamos fazer um holocausto. A ironia vai além. Olha o versículo 7. Olha o versículo 7. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Dá para perceber, queridos, um tom debochado do povo. É como se eles dissessem o seguinte: vamos fazer um super sacrifício, vamos fazer uma super oferta, vamos fazer aqui um super culto, que Deus se agrada disso.
É aquele momento que o homem tenta fazer até o que é certo, mas pelas motivações erradas. Segundo o profeta, Deus rejeitou essa ideia. Olha o versículo 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti é que pratiqueis a justiça, ameis a misericórdia e andeis humildemente com teu Deus. O Senhor ama o culto. Mas para uma sociedade corrompida, o Senhor chega, não estou falando de culto agora não, estou falando de você mudar de atitude. Você tem que mudar de vida. Olha o versículo 10. Ainda há na casa do ímpio o tesouro da impiedade e o detestável é faminguado? São perguntas de Deus, antes de receber o culto. Poderei eu inocentar balanças falsas e bolsas de peso enganoso? Um texto difícil, né? A nova versão transformadora melhora essa compreensão para a gente. Olha como é que está esses 2 versículos na nova versão transformadora. Que direi sobre as casas dos perversos, cheias de tesouro obtido por engano? E quando a própria repulsa de calcular cereais com medida falsa? Como posso aceitar seus comerciantes que usam balança e peso desonesto? Antes do culto, vocês têm que resolver tudo isso lá na casa de vocês. Antes de pensar em cultuar o Senhor, vocês têm que resolver o fato de na casa de vocês estar cheio de utensílios comprados com dinheiro da corrupção. Os que são comerciantes continuam utilizando uma balança fraudulenta para vender. Eu não posso aceitar o culto de vocês com essas condições. O versículo 12. Porque os ricos da cidade estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentira, e a língua deles é enganosa a sua boca. A seguir o Senhor proferiu sua sentença contra o povo então. Assim também passarei eu a ferir-te, e te deixarei desolada, por causa dos seus pecados. Nós, irmãos, conhecemos um Deus que é rico em misericórdia. Vimos aqui semana passada como que Deus foi ágil, foi rápido, em aceitar, em perdoar um povo como os ninivitas, porque houve um verdadeiro arrependimento, mas nós não encontramos isso aqui nos homens, nos dias de Miqueias. Nos dias de Miqueias, a resposta dos homens, a exortação de Deus, não foi um coração quebrantado e contrito. A resposta dos homens à exortação de Deus foi a tentativa de encenarem um culto falso, com o objetivo de agradar o Senhor, como se o Senhor não conhecesse o coração do homem. Por isso não tem conversa. Vocês serão aniquilados. É a palavra final do Senhor ao povo através de Miqueias. Mas, queridos, as profecias de Miqueias não se resumem a acusações de juízo, graças a Deus. Em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 3, o apóstolo Paulo diz que a profecia tem 3 finalidades: edificar, exortar e consolar. Por isso, as palavras de Deus, mesmo para um povo como esse que vimos hoje, não se resume a apontar pecado e anunciar castigo. Através de Miqueias, o Senhor também oferece o caminho da restauração, a possibilidade de restauração, a possibilidade de perdão. No capítulo 4, do versículo 1 ao 13, temos uma grande promessa de restauração. Mas a grande promessa de verdade, verdadeira grande promessa do livro de Miqueias está no capítulo 5. Abra a tua Bíblia no capítulo 5, no versículo 2, que diz assim, olha aqui para mim, no meio de todo aquele oceano de acusação, olha o que o Senhor disse ao povo no capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar com um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Que maravilha! Porque, irmãos, eu disse que essa é a grande promessa de Deus, feita através de Miqueias.
Porque para uma situação caótica, onde os funcionários públicos falharam em sua missão, onde os governantes falharam em sua missão, onde as famílias falharam em sua missão, onde os sacerdotes e profetas falharam em sua missão, Deus, por infinita misericórdia, prometeu que chegaria um dia em que Ele mesmo enviaria a esse povo corrupto um rei. Um rei, mas não um rei qualquer, não um rei como os outros reis, não um rei como foi mesmo grandes reis como Davi, como Salomão, não um rei como esses reis. O texto diz, o Senhor disse que enviaria um rei cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Irmãos, em meio àquele caos, Deus estava prometendo ao seu povo um rei diferente. Um outro tipo de rei. Um rei infinitamente melhor que os melhores reis que Israel já tivera. Um rei verdadeiro. Um rei eterno. Um rei eterno. Isso porque a situação de caos só mudaria com a vinda de um verdadeiro rei. Somente um verdadeiro rei poderia mudar, transformar a história daquela nação. Não um bom rei, não um excelente rei, mas somente um rei eterno. Teria condições de mudar para sempre a história daquele povo. Não há dúvidas de que Miqueias estava profetizando acerca de Jesus. O Messias prometido, o governador por excelência, o rei dos reis. Isaías 9 diz que o governo dele, o governo de Jesus, ou seja, todo o governo está sobre os ombros de Jesus. Toda a autoridade está sobre os ombros de Jesus. Ainda em Isaías 9 diz que o rei Jesus viria para que viesse paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e firmar para sempre a justiça e o juízo. Isaías profetizou um rei perfeito para Israel. Isaías profetizou que quando viesse esse rei, de fato, todos os problemas iriam acabar. Era a profecia de Isaías a respeito de Jesus. Tanto Miqueias como Isaías profetizaram que somente o reino de Cristo poderia trazer ordem ao caos. Somente o reino de Cristo. Um detalhe importante é que mesmo para um povo tão corrupto, Deus prometeu um Salvador eterno. Jesus nasceu no meio desse povo descrito por Miqueias. E no meio desse povo descrito por Miqueias, a cidade mais simples, mais rejeitada, mais desprezada, foi de onde veio o verdadeiro rei. Isso aconteceu, queridos, para que todos testemunhassem que nem mesmo um oceano de corrupção é capaz de conter a graça salvadora de Deus quando esse decide salvar. Nada contém. E é essa a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho total é que o pecador destruiu o pecado, melhor dizendo, destruiu todas as esferas da existência humana, gerando corrupção generalizada na terra. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecado, nos deu um verdadeiro rei, nos deu um rei eterno, aleluia, para pôr ordem ao nosso caos. O reino de Jesus já foi estabelecido na história, mas nós ainda não vivemos a plenitude desse reino. É o que na teologia nós chamamos de já, mas ainda não. Já estamos no reino, já gozamos do reino, mas ainda não a sua totalidade. Mas chegará um dia em que ele irá nos levar para ele. Aí sim, nós iremos gozar da plenitude do reino de Deus em nossa vida. Será uma maravilha. E eu preciso terminar.
Preciso terminar essa pregação com 3 aplicações, com 4 aplicações para nossas vidas, para a mudança de vida ao longo dos próximos dias. A primeira, a principal mensagem do livro de Miqueias para os dias de hoje é que o Senhor odeia a injustiça, principalmente a injustiça cometida por aqueles que se comprometeram em servir o povo. Homens e mulheres de Deus não podem abandonar as marcas de Cristo quando alcançam cargo de poder e influência. Não podem. Então, querido, se você é um funcionário público, seja sempre justo e honesto em suas atividades. Se você trabalha na iniciativa privada, trabalhe de um jeito que Deus seja louvado em sua vida. Seja um bom cristão ao chefiar uma equipe, seja um bom cristão ao administrar uma empresa, seja um bom cristão na hora de fechar um negócio, seja cristão em todas as áreas de atuação da sua existência, jamais compactue com a injustiça, jamais aceite suborno, jamais suborne, porque isso tudo o Senhor odeia. Isso fica claro no livro de Miqueias. Em segundo lugar, também aprendemos com Miqueias que devemos preservar e lutar por nossas famílias. O que a sociedade mais precisa nesses dias é de famílias saudáveis que reflitam a glória de Deus nessa terra. Nossas famílias têm a missão de ser um pedaço do céu na terra. Nossas famílias precisam assumir sua função de serem vitrines da obra de Deus nesse mundo. Não significa que podemos desenvolver uma família perfeita, não. Mas mesmo em nossas imperfeições, a glória de Deus deve ser manifestada. Nós existimos aqui, nossas famílias existem, para que o mundo olhe para a nossa casa e chegue à conclusão de como é feliz aquele povo que o Senhor reina, onde o Senhor reina. Em terceiro lugar, por pior que seja o nosso contexto, por mais insignificante que seja a nossa realidade, por mais iniquidade que tenha em nossas vidas, nosso Pai eterno nos enviou um Salvador, na verdade, um Rei eterno. Jesus nasceu e viveu nessa mesma terra aqui de Miqueias. Para mostrar que não há pecado ou pecador tão grande ao ponto de não poder ser alcançado pela graça de Deus. Então, para os piores dos pecadores, Deus oferece um Rei Salvador. E por fim, nossa história só será transformada de verdade quando o verdadeiro Rei estiver reinando em nossas vidas. Preste atenção. Grupo de apoio, força de vontade, terapia, tudo isso pode ter validade em algum grau. Mas transformação, mudança de verdade e perene só ocorrerá quando Cristo tornar-se Rei da tua vida. Quando você parar de tentar se governar. Quando você abrir mão, quando você reconhecer que você não é o teu governante. Quando você já acordar pela manhã, lembrando que você é servo de um rei. Aí as coisas começarão a mudar. O Rei Jesus traz ordem ao caos. Não é verdade? Feche seus olhos. Curve sua cabeça. Pessoal do louvor aqui na frente, por favor. Senhor Jesus, as tuas palavras nessa manhã vêm como flechas em nosso coração. Primeiro porque nós nos identificamos com esse povo, Pai. Nos identificamos com os contemporâneos de Miqueias. As similaridades chegam a nos assustar. Mas também como os contemporâneos de Miqueias, nós podemos ter um Salvador. Pai querido, quantos de nós aqui nessa manhã ainda vivem debaixo de caos? Possivelmente porque ainda dominam e governam a própria vida. E apesar de frequentar esse espaço semana após semana, ainda não entregaram-se completamente ao Rei Jesus. Que o Senhor venha reinar na vida de cada um de nós.
Reine em minha vida, reine na vida dos meus irmãos. Reine na vida de nossos visitantes. Reine na história de nossas igrejas. Reine soberanamente, Pai. Ainda que contrariando a nossa vontade, nossas expectativas, nossos sonhos e planos, ainda que frustrados pessoalmente, intimamente, nos alegraremos em ser seus servos. Reina em nós, Pai. Em nome de Jesus. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, Mestre, Senhor, Ele é o dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Ele é o caminho, a verdade, a luz. Abre teu coração e recebe a Jesus. Tua vida é Cristo que agora conduz, pois é Ele teu Mestre, Senhor. Ele é o dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria,